E também marquem, por favor, capítulo 53. Isaías capítulo 6 e também o capítulo 53. Meus irmãos, a respeito das finanças da igreja, quando há este déficit, quem não recebe é o pastor da igreja. Então, de todo jeito, certamente Deus cuida da sua obra, né? Mas se todos nós, eu, você, todos nós formos dizimistas, já resolve. Porque sempre que temos 5 pães e 2 peixes, Deus cuida. Mas entenda o que eu vou fazer de comparação. Se fossem 3 pães e 2 peixes, não daria. Porque o que tinha eram 5 pães e 2 peixes. Se o que tivessem fossem 3 pães e 1 peixe, daria também. Mas tinham 5 e 2. O que nós temos que dar. Entende ou não? Cada um contribui segundo aquilo que é justo e correto. Eu sou dizimista, desde antes de ser batizado em água. E o sou por prazer e por saber que um fiel sempre é dizimista. Eu sou por prazer. Então, se toda a igreja, eu dou estudos sobre essas questões, quem veio terça-feira aqui, nós falamos um pouco sobre o dinheiro, não sobre, nem tiramos oferta, não é isso. Falando sobre saber trabalhar com dinheiro. Se você não viu, vá lá no YouTube. Sobre administração. Eu dou estudo sobre isso, não desta terça eu falei, mas outras vezes eu falo, já falei. Se nós, a igreja, escute isso por gentileza. Se nós, a igreja toda no mundo, pastora Débora, fôssemos fiéis, dizimistas e ofertantes, o mundo teria sido evangelizado 7 vezes. E muitos de nós gastamos com Coca-Cola o dízimo que deveríamos devolver. Estou sendo honesto, sim ou não? Gastamos com coisas supérfluas. E o diabo, ele tem uma facilidade de convencer as pessoas a respeito desse assunto. Então, cabe a nós os 5 pães e os 2 peixes. Não é 4, não é 1 peixe. Se eu for fiel e você também e a igreja, está resolvido as questões financeiras. Deus sempre vai cuidar da igreja. Uma vez eu escutei um pastor dizendo: olha, cuide bem dos dizimistas da igreja, porque são eles que sustentam a igreja. Eu não concordo. Quem sustenta a igreja sempre será Deus. E é privilégio nosso ser dizimista e ofertante. A igreja que eu comecei a pastorear, que hoje tem, para a glória de Deus, centenas de irmãos, começou com 14. Ficaram 8 pessoas. Nunca foram os dizimistas e ofertantes que sustentaram ela. Desde lá, Deus sustentou. E sustentou a nós, por sua misericórdia. Hoje, Deus usa aqueles que fazem a parte. Porque nós, lá na Regional Formosa, está aqui o Felipe Vidal que sabe, a maioria é fiel, dizimista e ofertante. A Ana Pescara sabe disso, está aqui. Então, meus irmãos, hoje é assim. Mas antes não. E Deus sempre sustentou. Então, Deus sempre vai cuidar de uma forma ou de outra. Mas nós que somos fiéis, nós teremos um cuidado especial de Deus para as nossas vidas. Então, sejamos unidos, principalmente no que diz respeito ao dinheiro. Se o dinheiro me impede de ser fiel, certamente ele também é o meu Deus. Mas se o meu Deus me faz fiel, certamente o meu Deus é o meu Deus. Entendam isso e sejamos unidos para a glória
de Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma coisa estou sentindo aqui agora, nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Diga, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo, que Deus está. O Espírito Santo me revela que Deus está. Quem crê, glória a Deus. Você já sentiu ele por aí? Capítulo 6 do profeta Isaías, o profeta messiânico. Capítulo 6, vamos ler alguns versículos a partir do primeiro e depois vamos para o capítulo 53. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Irmãos, por favor, estamos lendo a Bíblia Sagrada. Por favor. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Capítulo 53, 7. A seguir. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos os versículos, as passagens, e estamos aqui, Senhor, totalmente dependentes do Senhor. E precisamos ouvir as palavras do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nada mais, nada menos que as tuas palavras, que o teu mover nesta noite maravilhosa de Santa Ceia. Em nome de Jesus, os que concordam, digam amém e tomem assento adorando o Senhor. Leovanda Alves também, muito bem-vinda. Danilo Costa, desde Anápolis. Deus abençoe, irmã Leovanda, Famalicão. Danilo, Anápolis. Giovana, Deus abençoe a todos. Abençoe nossos irmãos de Anápolis
que estão em oração e jejum por todos nós. Glória a Jesus. Meus irmãos, a passagem é muito conhecida. As duas passagens. O livro do profeta Isaías é muito conhecido, o profeta messiânico. Isaías é considerado o evangelho do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Isaías é a revelação que o Messias viria. E é interessante que para olharmos para Isaías temos que olhar há 700 anos atrás, antes da cruz de Cristo. Ou há 2.700 anos atrás, aproximadamente antes desse nosso dia. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o profeta, nós vemos que este homem tem um encontro com Deus muito especial. Aleluia. E é verdade que nós devemos, como igreja, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós temos encontros e encontros. Hoje é um encontro. Nós estamos nos encontrando para a Santa Ceia. E estes encontros, eles não são tão importantes quanto nós devemos ter o primeiro encontro das nossas vidas, que é o encontro com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero falar então nesta noite sobre o tema a verdadeira igreja e o verdadeiro encontro. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Existe uma igreja que não herdará os céus. Existe um povo que, apesar de serem chamados de cristãos, não herdarão os céus. Isso fica claro nos evangelhos. Ficarão de fora. Quando Paulo escreve as suas cartas doutrinárias, ele não está escrevendo para o mundo. Ele está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo à igreja, ficarão de fora. E aí vem uma relação, né? Os amantes de si mesmos, os que praticam as obras da carne, quando Paulo escreve aos Gálatas, quando escreve aos Coríntios, né? Primeiro aos Coríntios 6, 9 e 10, os beberrões, os idólatras. Tem uma relação de pessoas que estão na igreja, mas ficarão de fora. Apocalipse 20, de 11 a 15, João dá-nos alguns indícios também de quem são estes que ficarão de fora. O livro do Apocalipse 21, 7 e 8 também. Os amantes da mentira, os que praticam a mentira, os mentirosos. Então tem uma relação de muitos que estão na igreja, mas não são igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela passou por um encontro verdadeiro. Isaías só se tornou um profeta verdadeiro quando teve um encontro verdadeiro. Até aqui, nesse dia desse encontro, ele era uma pessoa pecadora. E ele sabia que ele ia morrer quando viu Deus. E algo especial acontece com esse profeta. E ele tem esse encontro. Interessante observar algumas coisas. Ele começa o capítulo 6 dizendo, no ano em que morreu, diga para o profeta ter, só os crentes, para o profeta ter um verdadeiro encontro com Deus. Pequenos reis têm que morrer primeiro. Uzias era um pequeno rei comparado ao grande rei. Então, esse Uzias, ele teve que morrer para que Isaías abrisse os seus olhos. Então, tem muitos pequenos reis, preste atenção nisso, muitos pequenos reis que estão nos atrapalhando de ter o verdadeiro encontro com o grande rei. Coisas que reinam em nós. Por exemplo, um pequeno rei chamado orgulho. E que reina, preste atenção nisso, por gentileza, e que reina de uma maneira, às vezes, assustadora.
Quantas pessoas saíram da direção de Deus porque não aceitaram uma repreensão? Porque não aceitaram uma situação difícil? Quantas pessoas saíram da presença e da direção de Deus porque foram humilhados? Ao contrário de Ana, que quando o profeta humilha, ela se humilha ainda mais. Ao contrário da Ciro Fenícia, que quando Jesus diz que não vai tirar da mesa para dar aos cachorrinhos, ela se coloca como um cachorrinho. Se humilha ainda mais. Mas muitos, por causa de um rei chamado orgulho, estão fora da direção de Deus. Não aceitaram a repreensão. Não aceitaram a situação. Não aceitaram o que estavam passando. Não, eu não mereço isso. Nós temos a facilidade de usar uma coisa que nós deveríamos ter dificuldade de falar. Eu não mereço. Irmãos, nós merecemos o inferno. Por favor, sim ou não? Nós merecemos o inferno. Nós cometemos erros. Nós cometemos falhas. Nós cometemos pecados diante do Senhor. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, e será condenada. E aí, não, eu não mereço isso. Irmãos, nós merecemos passar por muitas coisas para nós aprendermos a nos tornar pessoas que realmente são nascidas de novo. Pequenos reis que têm que morrer. Senão nós nunca veremos o Senhor. Mas esse rei Uzias morreu. Então, que nesta noite, irmãos, nós entendamos o que Deus está falando conosco. Para o profeta encontrar o verdadeiro Deus, pequenos reis, quero que vocês que trabalham prestem bastante atenção também, que eu noto às vezes que quem trabalha não está cultuando mais. E o nosso propósito não é o trabalho, é o culto. É a adoração, é a palavra. Amém? Para que esse profeta tivesse um encontro e ele verdadeiramente se tornasse um servo de Deus, pequenos reis, o pequeno rei Uzias teve que morrer. E o que é que precisa morrer em nós para que a igreja possa ir para Isaías 53 e ter um encontro com o verdadeiro rei? Aqui o pequeno rei morre, lá em Isaías 53 o grande rei morre por nós. Aqui Isaías teve que olhar para uma nova direção, porque o rei Uzias morreu, e ele se espelhava nesse que era chamado pelos estudiosos de parente de Isaías. Não vamos discutir isso, vamos direto para a palavra. Agora, quando eu vou para Isaías 53, eu tenho que achar o grande rei morrendo por mim. O rei Uzias morreu para si mesmo. Mas esse grande rei chamado Jesus Cristo, ele morre por mim. E ele não tinha que morrer. Quem tinha que morrer era eu. Mas ele toma o meu lugar. Enquanto Isaías vê Uzias morrer, aleluia. E agora ele vê o grande Deus, agora nós, o grande rei, nós olhamos agora para o grande rei na cruz morrendo por mim. E isso tem que me constranger. É por isso que nós não podemos falar eu não mereço, porque Jesus é que não merecia a cruz. Quem não merecia a cruz era Jesus Cristo. Nós merecemos tudo que não presta nessa vida, mas Ele nos amou de tal maneira. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Isaías tem que ter uma visão, a visão do trono do Altíssimo. O alto e sublime trono. É interessante a visão que Isaías tem, e nós estamos falando de uma visão e não de uma revelação doutrinária, e nós temos que entender e saber separar essas coisas. Tem gente que faz da doutrina uma visão, está errado. Então Isaías tem uma visão do trono, e acima, por isso que nesta visão estão os serafins acima do trono,
Porque na verdadeira revelação teológica, nada está acima do trono de Deus. Por isso que o diabo fala, o diabo não diz assim, eu quero colocar o meu trono acima. Não, lá no texto está escrito, ao lado. Porque o diabo sabe que nada está acima do trono de Deus e nada está. Mas aqui é uma visão, é uma revelação. A glória cobre o trono, a adoração cobre o trono. Urabai. E os serafins com 6 asas, vocês conhecem o texto e tem a revelação teológica das 6 asas, mas eu quero dar uma aplicação para 6 asas. Ele vê os serafins cobrindo com 2 asas os seus rostos, os seus olhos, seus sentidos. As asas cobriam o sentido, visão, audição. As asas cobriam e se reservavam no sentido, porque no tato, porque estava aqui cobrindo o rosto. Os 5 sentidos são guardados. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Rei da cruz, nossos sentidos são guardados. Nossos olhos são para a glória daquele que é santo. Nossos ouvidos são para a glória daquele que é santo. Nossos pensamentos são para a glória daquele que é santo. Nossos sentimentos são para a glória daquele que é santo. Nossas mãos são para a glória daquele que é santo. Por isso nós não estamos na igreja para preocupar com a roupa do outro ou que o movimento está assim ou não. Quando eu estou na igreja, eu estou ligado com o trono da glória do meu rei. Com 2 cobri os pés. Pés fala de jornada, de ascensão, de onde eu posso chegar. O nosso ministério é para a glória de Deus. Se nós tivermos 1 milhão de likes numa mensagem, é para a glória de Deus. Se Deus não der a palavra, não tem likes, não tem vida, não tem nada. O homem é um saco de lixo furado sem Deus. Nossa caminhada é para a glória dele. Nosso título é para a glória dele. Nosso diploma é para a glória dele. Nossa profissão é para a glória dele. Nossos pertences é para a glória dele. Nosso dinheiro é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. É para ele, é por ele, é nele. Isaías está tendo essa revelação. E com 2 voavam. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossa existência é para a glória dele. Nossa sustentação é para a glória. Faça assim, ó. Nosso respirar é para a glória dele. Isaías entende isso. E nós, se nós queremos ter um verdadeiro encontro com Deus, nós temos que entender isso. Dia de Santa Ceia, dia de reflexões profundas a respeito disso. O pão é nada se eu não for nada para Deus. Mas o pão é o corpo de Cristo se eu estiver em comunhão com Cristo. Entende o que eu estou falando? Santa Ceia não salva. Salvador é Jesus Cristo. Participar da Santa Ceia não salva. O Salvador é Jesus Cristo. Mas quando eu estou salvo, a ceia tem todo o significado e toda a diferença para a minha vida. Quando eu tomo o elemento, eu sei que eu sou um pedacinho desse pão, eu sou um pedacinho desse corpo, eu sou um membro desse corpo, eu sei que ele morreu por mim. Quando eu tomo a Santa Ceia, verdadeiramente ligado em Cristo Jesus, aleluia, tudo faz diferença. A ceia não salva, mas o salvo toma a Santa Ceia. Aleluia. Eu tenho que entender, quando eu vou participar da Santa Ceia, que esse corpo aqui, pertence ao Senhor de verdade. Não é uma hipocrisia, não é um ato de falsidade. É o corpo participando do corpo. É o membro participando de um pedaço de membro. Aracamassúria. É uma ligação, aleluia, que deve acontecer quando eu participo da Santa Ceia
do Senhor. Quando eu olho para a cruz e eu vejo Jesus crucificado, eu tenho que correr lá. Eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que chegar perto dele. Eu tenho que assistir o Calvário. Isaías nunca foi esse profeta sem ver Deus no trono. Eu nunca serei salvo se eu não enxergar o Jesus do Calvário. Eu tenho que encontrar com Jesus da cruz. Não é o Jesus das seitas. Não é o Jesus que, segundo aos Coríntios 11, Paulo fica preocupado. Um outro Jesus. Um outro evangelho. Um outro espírito. Não. É o Jesus da cruz. Quando eu tenho um encontro com Jesus da cruz, ele muda toda a minha história. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-adúltero, um ex-fornicário, um ex que não valia nada, mas ele, aleluia, teve um encontro com Jesus da cruz. O dia que eu tive encontro com Jesus da cruz, ele numa noite só me libertou de todas estas coisas, me tornou nascido de novo, aleluia, e me fez nova criatura. O Jesus da cruz é libertador. O Jesus da cruz é salvador. O Jesus da cruz, ele faz nova criatura, onde todas as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Eu não sei se eu estou pregando para pessoas que ainda fuma, bebe, droga, prostitui, fica participando de tantas coisas nojentas na internet, mas eu sei de uma coisa: eu estou pregando sobre um Deus libertador, um Deus salvador. Se você ainda não encontrou ele, é provável que você seja dependente de alguma coisa ainda, mas o dia que você tiver um encontro com ele, ele vai nos tocar, libertar, curar, transformar, fazer-nos novas criaturas. Quando eu vou para o Calvário, queridos, quando eu olho para Jesus na cruz, eu tenho que olhar para mim também. Isaías viu o rei verdadeiro num alto e sublime trono. Quando ele viu a santidade desse Deus e a glória daquele trono, ele olhou para si. E quando ele olhou para si, com o reflexo daquele, ele disse: eu vou morrer. Entenda, suba para a cruz agora. Veja o Jesus da cruz. Não é o Jesus que eles pregam por aí, que vai abrir porta hoje, que vai te fazer ficar rico hoje, que se você é crente você tem que ser rico. Não. Vamos ver o Jesus da cruz, que diz que fizeram aquilo com ele e que vai fazer conosco também. Porque cada um tem que também tomar a sua cruz. Vamos para o Jesus da cruz. Vamos parar de inventar história. Vamos para o Jesus da cruz. Por que o senhor está aí na cruz? Porque você me trouxe para cá. Olhe para frente em nome de Jesus. Por que o senhor está aí na cruz? Porque você me trouxe para cá. O seu pecado me trouxe para cá. Aliás, ele está me matando aqui. Quem, Senhor? O teu pecado está me matando aqui. Senhor, mas o que é que eu faço? Não tem nada para fazer agora. Eu vou morrer por causa dos seus pecados. Mas por que o senhor não desce daí? Porque a forma que eu te amo não me deixa descer.
O meu amor não me deixa descer daqui. João 13:1. Ele nos amou até o fim. O amor. João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira. O amor de Jesus grudou ele na cruz. E os pecados nossos vieram a ele e mataram ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele não foi morto com uma morte letal. Não. Ele foi moído. E o que me assusta é Isaías 53:12. Agradou ao Senhor o moê-lo. E quem que Deus estava moendo? Aquele que ele disse: este é meu filho amado em quem se compraz a minha alma. Escute, se o pai agradou moer o filho, de quem ele disse que se compraz a minha alma, você dá conta de medir o quanto ele te ama? Você nunca vai achar alguém que te ama dessa maneira. Você vai achar alguém que te ama enquanto você for algum benefício para ele. Mas enquanto você estiver matando alguém, você não vai achar essa pessoa amor pela sua vida. Mas nós estávamos matando Jesus, e Jesus estava com os braços crucifixados, dizendo: eu te amo mesmo assim, eu te amo mesmo assim, eu te amo. É por isso que esse profeta tem um encontro com Deus, e lá na frente ele tem uma visão do Salvador morrendo por nós. Aí ele disse assim: quem vai crer nesse tipo de pregação? Como assim? Um Deus vai sair de lá da sua glória e vai vir aqui sem formosura, sem parecer, para ser desprezado? Para nós não fazermos dele caso algum. Quem vai crer nisso? Quem vai dar crédito à nossa pregação? Porque, aí os versículos anteriores, porque ele vai ser desfigurado mais que qualquer outro. Como alguém pode fazer isso com um Deus? Desfigurá-lo? Quem dará crédito? Isaías não entende. Só que aí Jesus, quando palmilhava aqui, ele olhou para nós e, nos amando até o fim, ele disse: olha, eles vão me levar para a cruz. Eles vão me levar. E Pedro, cheio de amor por Jesus, vem e diz: não, Senhor, o Senhor não precisa disso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Eu sei o que eu vim fazer. Ele vai para a cruz, mas antes ele disse: olha, eu vou para a cruz, mas eu vou dar a vocês um outro, igual a mim. E ele vos convencerá da justiça, do juízo, do pecado, da verdade. Porque eu volto para o Pai e eu tenho que voltar para Ele mesmo. Porque se eu não for, Ele não vem. Eu vou enviar eles para vocês. Ele. E Ele estará em vós. E Ele permanecerá em vós. Sabe o que Isaías não viu, talvez, no capítulo 53? Que era difícil de crer. Mas viria o Espírito Santo. E ele trabalharia em nós. E nos convenceria
Você matou Jesus, os seus pecados foram para ele. É verdade, ele passou pela cruz, mas ele fez isso para te salvar. Ele fez isso para te libertar. Ele fez isso para que você pudesse morar com ele na eternidade. Aleluia. Isaías, aleluia. O Espírito do Senhor nos faz crer na pregação. E aqueles que creem, vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? E aqueles que creem na pregação, aqueles que creem na obra do Calvário, aqueles que fazem como o centurião, se dobrou diante e disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eles recebem salvação. No dia 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, eu estava na reunião da minha vida. Primeiro eu fui para um encontro de jovens da igreja presbiteriana tradicional. Mas mal sabia eu que eu estava indo para o verdadeiro encontro. Naquela semana eu consegui ficar sem beber, drogar, prostituir, fazer as coisas erradas, mas eu estava com vontade de fazer tudo isso de novo. E fui para a reunião dizendo, Senhor, eu fiquei uma semana sem beber, fumar, drogar, prostituir. Foi bom, Senhor, mas eu estou com vontade de fazer tudo isso. Mas se o Senhor é o Deus verdadeiro, que converte pessoas, que muda pessoas, como eu tenho ouvido falar, muda a minha vida. Toca em mim, Senhor. Porque o meu coração está angustiado. Eu sinto vazio, eu sinto isso e fui falando. Quando eu cheguei naquela reunião, tudo foi programado. Naquela reunião, quando eu sentei, eles começaram a cantar a primeira vez que eu ouvi esse corinho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante. Nada de ficar respondendo às orações. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Arabantai. E eu comecei a sentir a presença de Deus pela primeira vez na minha vida. Eu fui arrepiando, aleluia, e Deus falando. E eu vi um dedo no meio daquela sala, que era uma sala de uma casa, apontando para mim. E eu entendia que aquela mão era de Deus, aquele dedo era de Deus. E ele estava dizendo, estou falando com você. Aí houve a mensagem, Mankelly, Cristine orou, pregou. E aí veio na minha mente assim. Eu vou pedir para repetir aquele corinho. Parece que Deus está falando comigo. Aí na presbiteriana tradicional, Monsalve Lisboa disse, vamos cantar aquele corinho de novo? Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Aí falou a mesma visão, arrepio e aquela graça. Aí eu falei na minha mente, Deus, se o Senhor está respondendo minha oração e está fazendo algo na minha vida, que esse homem peça para eu, que o sábio peça para eu fazer a oração final. Sabe o que eu não sabia? Que na presbiteriana daquela época, reverendo José Silva, quem não era batizado jamais podia fazer a oração final. E muito menos um bêbado, que bebia das 8 da manhã às 6 da tarde e ia para a igreja, cheirando álcool. E o sábio naquela noite disse, meu apelido era Zaca, de Zacarias o piadista, eu contava mais de 600 piadas sem repetir uma. Eu tinha a unção do cão para contar piada. Hoje eu tenho a unção do Espírito Santo para pregar a palavra. Ele disse, vamos ouvir o irmão Zaca fazer a oração final. Eu fiz a oração mais curta e mais linda da minha vida. Naquela noite eu saí nascido de novo, com nojo de cachaça, com nojo de droga, com nojo de pecado, aleluia. Eu acordei no outro dia
aleluia, tudo era novidade, ganância, manda, o verdadeiro encontro para a minha vida. Ai, soube a cadaia. Quando nós encontramos com Jesus na cruz, a primeira coisa que ele faz é libertar. É arrancar o que não presta. Mas tem que ter um coração sincero, um coração rendido, um coração para a glória dele, um coração que quer fazer a vontade dele, viver para ele. E desde então, eu entreguei minha vida para o Senhor. E eu estava numa reunião da Donep, e eu ouvi um pessoal, porque na presbiteriana tradicional, na época, não tinha esse negócio de batismo com o Espírito Santo e tal, né? Mas é uma igreja muito amorosa e abençoada. Eu aprendi o amor com eles. E aí, numa reunião da Donep, depois eu me tornei presidente da Donep. Na reunião da Donep, mãos dadas, o pessoal fazendo oração, eu escutei um irmão falando línguas estranhas. Pá, 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 pá. Eu arrepiei tudo. Falei, meu Deus, o que é isso? Custei esperar terminar a reunião de oração. Eu falei, irmão Marcos, o que você falou? Ele disse, línguas estranhas. Fala uma voz, assim, línguas estranhas. Falei, como assim? O que é isso? Ele disse, vai ler Atos dos Apóstolos. Aí eu falei, então tá. Cheguei lá em casa e comi Atos dos Apóstolos. Falei, tá aqui, todos foram cheios e começaram a falar outras línguas. Aí eu cheguei nele na próxima reunião. Eu li, tá na Bíblia, o que é que eu faço? Vai orar e jejuar. Falei, só isso, ele. Vai orar e jejuar. Não falou mais nada. O povo daquela época não gostava de ensinar muita coisa, não. Né, irmã Débora? Aí eu cheguei, orar e jejuar. Então, de segunda a sexta, todo dia, até 5, 6 da tarde, eu de jejum. Fiquei dessa largura, assim, mais ou menos. Minha mãe falava assim, meu filho, você vai morrer, você tá sem comer, você tá ficando verde. Eu falei, não, mas jejum não mata ninguém, não. E se eu morrer, eu vou pro céu, fica tranquila. E aí foi numa noite de sexta-feira, não tinha culto, a igreja que eu queria culto todo dia, né? Nesse dia não tinha culto em lugar nenhum, porque foi desmarcado. E a irmã Maria Jerônimo falou assim, você não quer ir lá para casa? Nós vamos fazer uma vigília. Eu falei, glória a Deus, eu vou, eu quero. Eita, mas é bom. Crente gosta de vigília, irmão. Crente gosta de oração, crente gosta de revelação, de visão, de poder do céu, de graça. Aí eu cheguei primeiro, geralmente gosto de chegar mais cedo, e cheguei lá primeiro, e ela foi conversando, e aí foi chegando mais um, chegou outro, e no quarto da oração daquelas irmãs abençoadas de oração. Aí eu estava conversando com elas, quando eu falei assim, irmã Maria, tudo que Deus quiser de mim eu faço. Basta que ele faça com que eu entenda que é vontade dele. Se eu entender, se ele mandar eu ir para a África, eu vou para a África. Se ele mandar eu fazer, eu vou. Se ele mandar eu mudar de igreja, desde que eu entenda que ele falou, eu obedeço. Quando eu falei assim, passou uma bola de vento e fogo na minha frente assim. E eu não entendia muito, mas veio na minha mente assim, batismo com o Espírito Santo. Aí eu já ajoelhei, virei as costas para todo mundo. Jesus, o senhor sabe que eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Vi aquela bola de fogo assim, e eu disparei falando em línguas estranhas. Falei uns 7 tipos de línguas estranhas. Deus começou a me dar visão. Chegou uma irmã, puseram a minha mão sobre a cabeça da irmã. Deus começou a falar com a irmã e foi glória, foi unção. Eu fiquei 3 dias falando em línguas estranhas, sem parar. Minha mãe ficava falando, cala a boca, meu filho, você está falando umas coisas esquisitas. Meu irmão foi lá no pastor da igreja, meu irmão está doido, ele está falando umas línguas diferentes. Aí o pastor falou, fica tranquilo, isso é batismo com o Espírito Santo. Desde que ele me encheu, eu falo os mistérios do céu, aleluia. Desde que me encheu, aleluia. O prazer é estar na casa de Deus e fazer a obra de Deus. O verdadeiro encontro com Deus me leva para mais perto dele e me faz mais cheio dele a cada dia. Nós precisamos encontrar com Jesus no Calvário.
Entenda esta mensagem em nome de Jesus. Talvez você tenha encontrado com um certo Jesus da igreja, um certo Jesus do pastor, um certo Jesus de alguém que pregou na internet. Eu te apresento o Jesus da cruz, o Jesus do Calvário. Ele estava ali tomando os nossos pecados, tirando de nós os vícios, libertando-nos de todas as paixões mundanas. Ele estava naquela cruz, tomando o castigo que nos traz a paz. Mas ele não ficou lá, irmã Meire. Ele morreu lá, ele entregou a sua vida lá, ele foi tirado de lá, levado para o sepulcro, ele desceu às mais baixas profundezas da terra, mas não ficou lá. Ao terceiro dia do calendário judaico, aleluia, o Espírito Santo que está em nós entra dentro do túmulo, aleluia. O Espírito Santo entra no corpo de Jesus Cristo e vivifica ele dentre os mortos. E ele respira, ressurreto, detendo todo o poder no céu e na terra. O Jesus que eu te prego nessa noite, ele é maior que todas as coisas. Ele enche os céus e a terra. Ele não é a visão de Isaías, estando só no alto e sublime trono e vendo a glória daquela maneira. Não, a glória é a glória mais cheia. Agora é a glória que enche todo o universo, é a glória que está em nós, é a glória que move em nós. Isaías não foi tocado da maneira que a igreja hoje pode ser tocada pela glória do Jesus ressurreto. Ele quer tirar de nós esse vazio, essa frieza espiritual. Ele quer encher a igreja do Espírito Santo. Ele quer levantar os obreiros com poder de morrer pela igreja e não de abandonar, e não de deixar a obra, e não de deixar o ministério. Ele quer levantar um quadro de obreiros que diga: morreu por mim, viverei para a glória dele, e se preciso for, morrerei por ele. Ele quer levantar uma igreja da última hora, cheia do avivamento, para o último anúncio do evangelho da salvação. Eu te convido a um encontro com Jesus do Calvário. O Jesus do Calvário mata os pequenos reis da minha alma. O Jesus do Calvário tira esse rei chamado dinheiro da minha alma. A igreja de hoje, ela segue muito mais a proposta do emprego do que a proposta da direção. Por isso padece, por isso não tem o que deveria ter. Eu te convido a um encontro com Jesus do Calvário. O Jesus que te dirige, ele só precisa de 5 pães e 2 peixes para fazer abundar nas nossas vidas qualquer coisa. Ele não precisa de alto salário, ele precisa de autoconfiança nossa nele. Ele quer de nós obediência, sujeição a ele, porque o salário do crente, ainda que eu tenha que trabalhar, e tenho que trabalhar mesmo, ganha 1.000, ganha 2.000, o salário do crente não é o quanto entra no banco, é o quanto Deus tem para ele de promessa. É o quanto Deus tem para ele para usar, para fazer a diferença. O que Deus te prometeu, ele não precisa do seu salário, ele precisa da sua submissão, ele precisa da sua obediência, ele precisa de uma vida santa nele. A verdadeira igreja só aparece depois do verdadeiro encontro. Diga isso novamente. Seus filhos muitas vezes não querem aceitar Jesus pelo tipo de pai e de mãe que você é dentro de casa. Muitos pais não aceitam Jesus por causa do tipo de filhos que se dizem crentes estão dentro de casa. Escutem isso em nome de Jesus. Filho que vai estar passando por isso, pai que está passando por isso. Você não pode olhar para estes que não tiveram encontro. Olhe para quem teve encontro. Olhe para quem realmente tem Deus na vida.
Aceite o Jesus da cruz e ele vai mudar toda a sua história. E ele ainda vai te usar para salvar esses filhos que se dizem cristãos, mas não são. Esses pais que se dizem cristãos, mas não são. Aceite esse Jesus. Ele vai te... A primeira vida que eu ganhei para Jesus foi minha mãe. Ponta de mesa de centro espírita. Espiritismo baixo. Quantas vezes eu vi os guias tomar minha mãe. Quantas obras, quantas vezes entidades falando. Primeira alma que eu ganhei para Jesus foi minha mamãe. Eu fiz trabalho de libertação com a minha mamãe. Aleluia. E Jesus salvou ela, libertou ela. Ela está na glória. A verdadeira igreja converte a sua casa. A verdadeira igreja resplandece a luz de Cristo na sua casa. A verdadeira igreja brilha onde trabalha, brilha onde passa. A verdadeira igreja precisa ressurgir nesses dias. A verdadeira igreja precisa levantar nesses dias. Pastor, mas eu queria um Deus que abrisse portas para mim. Olha para cá em nome de Jesus. A porta nunca fechou para crente. Só que muitas vezes você quer a porta que Deus não abriu. Esse é o problema. Eu vou colocar uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. A porta está aberta. Agora, tenha um encontro com Ele e você vai ver a porta certa. Escutou ou não? Recebeu ou não? Pegou a palavra? Você tomou a palavra? Para de olhar para as portas e começa a olhar para o Deus que tem a chave das portas. Pare de buscar uma solução aqui e começa a buscar a solução lá. E se você fizer isso, vai querer estar em todos os cultos da igreja. Porque sabe que Ele é quem cuida dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Fique sobre os pés. Talvez pessoas nesta noite, preste atenção, por favor. Se é que você está dando crédito à pregação. Talvez pessoas nesta noite voltem para casa, preste atenção. Talvez pessoas nesta noite voltem para casa dizendo: eu quero um encontro com Jesus do Calvário. Chega. Eu sei que a igreja é bom, eu sei que é bom demais estar na casa de Deus, mas tem coisa na minha vida que eu ainda tenho, e se tenho, é porque eu não encontrei com Jesus do Calvário. Eu tenho a promessa, eu tenho a chamada, mas não tenho a libertação. Estão entendendo ou não? O Jesus que eu prego e que os pastores, obreiros e obreiras, pregadores, pregadoras, crianças pregam, o verdadeiro, ele nos faz novas criaturas. Quer saber se você está com ele ou não? 2 aos Coríntios, DCM 5:15. Quer saber se você encontrou com Jesus do Calvário? E ele morreu para que os que vivem, mas, diga comigo, quem tem um encontro com Jesus do Calvário, não com a religião, não com as filosofias, mas com Jesus do Calvário, não vivem mais para si. Você não entendeu? Não entendeu mesmo? Quando eu deixo, obreiros, de viver para mim, irmão Carlos, e eu vou viver para Ele, a coisa que eu mais procuro na vida é ter comunhão com Ele, para entender o que Ele quer que eu faça. Entendeu não? Entendeu não? Uma das coisas mais difíceis da vida,
de um crente que não tem vida de oração, de jejum e de santificação, é conhecer a vontade de Deus. A igreja que não vive para si, mas para Ele, vai orar sem cessar. Quando uma proposta chega, 5.000 euros semanais, ao invés dela comemorar dizendo Deus abriu a porta, Satanás pode estar de trás disso. Que proposta é essa? Vou. Qual que foi uma das propostas tentadoras? Porque Satanás tentou Jesus por 40 dias e 40 noites. Lucas deixa isso no capítulo 4 bem claro. Só que nas últimas tentações, as 3 mais difíceis. Uma delas, todos os tesouros. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Sai dessa nação, vai para aquela outra. Lá você vai. Só que lá você vai se prostrar e adorar o mamon. Vai viver escravo das oportunidades. Escute o que eu estou falando, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa um comedor de arroz e feijão. Ele tem especialidade em usar as pessoas que não são. Usa até uma jumenta. Pessoas hoje na Europa são escravos de mamon. Porque estão andando atrás das propostas. Muitos estão ganhando bem e vivendo mal. Comendo bem, vestindo bem, andando bem de carro, mas vivendo mal. Porque o que me faz viver bem, meus irmãos sabem disso, é a presença. Não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, nada disso que eu estou falando. Mas você precisa voltar a ser dirigido por esse Deus. Porque nós não vivemos mais para nós. Quer saber se teve um encontro com Jesus do Calvário? Se você teve, você não vive mais para você. Alguém entendeu isso? Volta o versículo. Não vive mais para si. E o versículo, ele é enfático. E deixa bem claro. Ele morreu por todos para que os que vivem... Aí eu poderia viver para as riquezas. Não vivo mais para mim, vou viver para as riquezas. Vou viver pelas oportunidades, vou viver pelo ministério. Porque tem esse negócio também. Tem gente que tem um ministério rico, mas está longe de Deus. Vai acontecer sinais, vai acontecer prodígios, vai expulsar demônio, vai profetizar. Mas vai ouvir de Deus, apartai-vos de mim. Eu não te conheço. Então não é por aí. Tem gente que vive, não vive para si, então vive para o ministério. Não, olha o versículo lá seguindo. Para não ter erro. Não vive para si, mas... Primeira coisa, você já ouviu falar, Jesus morreu. Nós já ouvimos falar. Já morreu. E morreu por nós. Quem matou foi os nossos pecados. Mas quem manteve ele na cruz foi o amor dele por nós. Mas ele não só morreu. O quê? O quê? 1, 2, 3. Se ele ressuscitou, vale a pena viver para ele, hein? Aleluia. O Cristo ressurreto dirigirá os seus passos. Tudo que Jesus quer, Felipe, é dirigir nossas vidas. Depois de salvar, Filipes, depois de nos salvar, tudo o que Ele quer, dirigir nós. Por exemplo, Jesus salva o pastor Adriano. Ok? É bom? Diga, é ótimo. Só os crentes. Olha que os crentes abençoados. É ótimo. Só que se salvar e deixar, ele pode ser como a ovelha que se perde. Aí Jesus salva e te toma pela mão. E te dirijo.
Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se pelas pedras, se pelos espinhos, se pelas tribulações, eu estou contigo. Aleluia. Por isso que ele deu o Espírito Santo, para convencer para onde ele ia, o que ele fazer e como viver. Eu tenho certeza que pessoas vão para casa hoje dizendo: eu quero um encontro com Jesus do Calvário. Se tem cachaça na minha vida, se tem bebida, se tem álcool na minha vida, eu quero ter um encontro com Jesus do Calvário, porque ele liberta dessas coisas. Se tem internet e pornografia na minha vida, eu quero um Jesus do Calvário, porque ele me liberta dessas coisas. Se tem paixões mundanas, se tem tantas coisas erradas sexuais na minha vida, eu quero um encontro com Jesus do Calvário, porque ele liberta. Se tem depressão na minha vida e tem angústia e vazio, eu quero um encontro com Jesus do Calvário, porque ele enche a minha vida e me cura. E deixa eu te falar a última coisa para orarmos. Quem tem encontro com Jesus do Calvário não quer deixar ele. O Pedro teve um encontro com ele. Aí ele olhou para o Pedro, para os discípulos, e falou assim: vocês querem também ir embora? Aí o Pedro fez uma pergunta maravilhosa. Que pergunta gostosa. Para quem? Aleluia. Para quem? E para quem? Nossa, essa resposta está dizendo o quê? Eu sei quem o Senhor é. Temos sabido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para quem que eu vou? O Senhor é o Salvador. O Senhor é o amor da minha alma. É o Senhor que vai levar os meus pecados. Para quem eu irei? Aleluia. Quem tem um encontro e sabe quem Jesus é, não deixa ele por nada nessa vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Põe a mão no seu coração, na sua mente, onde você quiser. A pergunta é: você teve um encontro com Jesus do Calvário? Se você não teve, tudo que ele quer te oferecer nessa noite é o encontro. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Fale com ele. A mesa está posta, mas a proposta é encontro verdadeiro. Encontro verdadeiro. Quem encontrou com ele não tem coragem de fofocar, não tem coragem de guardar mágoa, não tem coragem de ficar atirando pedras. Quem encontrou com ele vai lá e pede perdão. Abraça a irmã, abraça o irmão. Quem encontrou com ele tem medo de perder ele, porque ele é bom demais, é maravilhoso demais. Quem encontrou com ele é cheio de temor e tremor. Quem encontrou com ele é fiel, dizimista e ofertante. Porque o dinheiro não é Deus na vida dessa pessoa. Quem encontrou com ele tem vida de oração e jejum, porque é totalmente dependente dele. Senhor meu Deus e Pai, ministrei a palavra que neste altar o Senhor nos deu. Fui fiel à inspiração. Agora olha para cada vida, Senhor. Senhor, eu quero ser mais para Ti. Eu quero ter mais de Ti. Eu quero, Senhor. Perdoa meus pecados, minhas falhas. Ajuda este irmão, esta irmã no encontro mais profundo, Senhor. Ajuda cada um de nós a perder esses pequenos reis que nos atrapalham do encontro com o verdadeiro rei.
Que o orgulho vá para a lata de lixo. Que a exaltação vá para a lata de lixo. Que o amor às vaidades da vida vá para a lata de lixo. Que o amor ao dinheiro vá para a lata de lixo. Que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar viver na tua presença. Amar ser cuidado pelo Senhor. Saber com convicção que tu és Deus nas nossas vidas. E que o diabo não tem poder sobre nós. E tudo que acontece são provas que vêm do Senhor. Porque o Senhor quer nos aprovar. Dá consciência a toda a igreja, Senhor. E eu peço a Ti em nome de Jesus, que vidas que ouviram esta palavra e queiram um encontro com Jesus do Calvário, Senhor, que não passe desta semana o verdadeiro encontro. E que o Senhor encontre nesse lugar uma igreja que teve um verdadeiro encontro. E por causa disso, adoradora é santa, pura, limpa, vivendo a unidade do Espírito Santo. Receba essa paz sobre a sua vida. Receba essa graça sobre a sua vida. Nós temos aqui o irmão que está reconciliando com Jesus. Ele quer ter um encontro com Jesus do Calvário. Urabacá, surabacá. Oh, aqui, aracamassu. Tem mais alguém que quer um encontro com Jesus do Calvário? Você que quer esse encontro, vem aqui em nome de Jesus. Você quer um encontro com Jesus do Calvário? Quer entregar sua vida para Ele, como eu fiz em 93? Há 31 anos, farão 32, se Deus quiser, neste ano. Eu encontrei o Jesus do Calvário. O Jesus do Calvário tira os argumentos da nossa boca e traz para a nossa alma o prazer de render nossas vidas a Ele. Chega aqui, cara. Meu Deus, não há um Deus como Tu, tão libertador. E eu peço que nesta noite vá na carne. E onde estão os dardos inflamados da carne, vá queimando para a Tua glória e louvor. Vai arrancando e coloca nojo por todas estas coisas que os dardos trouxeram. Tu basa e tu sabe, ele sabe. Ganastiu, cobadaste, amandagai. Vai queimando. É libertação total. É libertação pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Pelo poder da obra do Calvário. Pelos despojos do Calvário. Eu te ordeno setas cravadas na carne. Sai, chegava, sacai, godácia. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Seja cheio do Espírito que santifica. Rabaca sabaracai. Shibaracá, sabaracá, baracai. Seja cheio, Gadassia manda. Seja cheio, pregador do Evangelho. Seja cheio, homem escolhido. Seja cheio, Rabacá, Xarabacai, Sabaracai. Seja cheio, Racapatai. Espírito Santo, se apodera. Xarabacá, Surabacai. Urabacá, Surabacai. Surabacan, Harabaca, Suracai. Orabacan, Harabassou, Kedaia. Nosso irmão gentil está voltando para Jesus. Urabacan, Harabassurabagas. Arabaca, Surabacai. Orabacalabassurabakai. Aleluia. Traga aquele. Arasuracamas. Arabaca, Xandarai. Ayotoko Masarakai.
espírito da depressão, da falta de sentido, do embaraço, de pensamentos que não vêm do Senhor. Eu te ordeno na autoridade do nome de Jesus, é só para a glória dele, para a glória de Jesus, saia agora. Essa angústia, esse peso, essa falta de olhos para ver na frente, eu mando na autoridade do nome de Jesus. 1, 2, 3. Ser livre. Ser livre. Ser livre. O teu ministério te espera. O teu ministério abre portas. O teu ministério te dá paz. O teu ministério te dá vida. O teu ministério te sustenta. O teu ministério te dará um lar. Porque o teu ministério é a vontade do teu Deus para a tua vida. Ele te traz paz que há muito você não tem, Gadácia. Receba. Urapacapataia. O Jesus do Calvário te abençoa. O Jesus do Calvário te abraça. E os bloqueios e barreiras, sacai. Receba. O cá, pra cá, tá, abraçai. Abraça ele agora, Edmar. Agora é hora, daqui pra frente, de frente. De frente,